Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de volta, tá bom? A turma de vocês para continuarmos com os nossos estudos sobre a disciplina de História. Para quem não lembra de mim, eu sou o professor Fábio, né? Estive com vocês aí durante o início do primeiro trimestre, certo? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que vocês estavam tendo, né, em relação às revoltas regenciais. E o tema de nossa aula de hoje é a balaiada. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Então, esse é o nosso tema, revoltas regenciais, né, a balaiada. Mas o que foi a balaiada? A balaiada, ela foi uma luta popular que ocorreu na província do Maranhão, ali entre os anos de 1838 e 1841, ou seja, lá no século XIX, e foi um levante social de pessoas desfavorecidas, marginalizadas, né? E essas pessoas se revoltaram buscando melhores condições de vida. Participaram dessa revolta vaqueiros, escravos, camponeses, tá? E o nome da revolta, balaiada, vem de balaio, que era um cesto, né? Ou cestos que eram fabricados por pessoas pobres, né? Pessoas sujeitos escravizados, alguns sujeitos alforriados, como vocês podem perceber na imagem. Essa essa revolta, ela ocorre no período que a gente chama de período regencial, né? É um período onde acontecia no Brasil uma série de revoltas, uma série de conflitos por conta do processo de abdicação de Dom Pedro I. E aí a gente vai ter um contexto de muitos conflitos políticos, somados a uma crise econômica, a injustiças sociais, que fazia com que o país vivesse uma estabilidade muito grande nesse período, né? O país nesse período ele era caracterizado por ser um país agrícola, né, de mentalidade patriarcal e que vivia a partir da mão de obra escrava. O Brasil tinha uma grande quantidade de pessoas vivendo na extrema pobreza nesse período, ou seja, a cidadania ainda não era para todos. A província do Maranhão não ficava atrás, né? Ou seja, no Maranhão a situação era muito parecida, né? Havia uma crise econômica na província do Maranhão que vinha desde o período da independência. Além disso, o aumento dos impostos também fazia com que houvesse essa crise ou intensificação dessa crise. Além disso, a gente tinha um conflito aqui no Maranhão entre dois grupos de políticos, né? Duas elites políticas que eram divididos aí entre o partido dos cabanos e o partido Bem-te-vi. O partido cabano era um partido conservador, enquanto que o partido Bem-te-vi era um partido de uma política mais liberal. Nessa briga entre esses dois partidos, a gente vai ter um aumento da violência no campo. Mas quais foram as principais causas, né, desse movimento, dessa revolta? Então, a gente pode citar alguns, como, por exemplo, a miséria enfrentada pela população pobre do Maranhão naquele período, as injustiças sociais cometidas por essas elites locais, a violência de fazendeiros contra os seus subordinados, como vaqueiros, sujeitos escravizados e os próprios camponeses, o recrutamento forçado implementado pelo Estado, né, para levar pessoas para o exército, e aí as pessoas que eram mais visadas eram os sujeitos que estavam numa situação de pobreza, né, numa situação de marginalidade. Isso tudo vai levar à insatisfação popular, né, destas pessoas que vão se revoltar contra essas ações das elites políticas do Maranhão. O início da revolta ela se dá
a partir, né, segundo a historiografia, a partir do momento em que o irmão de Raimundo Gomes era um vaqueiro, né, ligado a um político do partido Bem-TV, e ele vai ter o seu irmão preso, né, na Vila da Manga. Então ele se reúne com alguns amigos, vai até essa cadeia da Vila da Manga e, além de soltar o seu irmão, solta também alguns presos que lá estavam, né? Paralelamente a isso, também havia o problema do Francisco dos Anjos Ferreira, que era um artesão que, em certo momento, teve suas filhas molestadas por soldados, né? E isso vai fazer com que eles, né, se revoltem aí contra esse sistema do Maranhão naquele período. Então, a revolta, né, ela se inicia de fato quando esses homens furiosos e determinados a mudar essa situação montam um bando armado e começam a atacar diversas vilas e fazendas no Maranhão. Em seguida, esses líderes se agrupam, né, a um terceiro comandante, o Cosme Bento, que era um quilombola e chefe militar de aproximadamente 3.000 negros. Então, todo esse pessoal agora vão sair pelo Maranhão em busca de justiça, em busca de fazer justiça, né, atacando fazendas, distribuindo riquezas, atacando as cidades, as vilas. Tá? Só que aí, depois de praticamente 2 anos de muitos ataques, né, de muitas guerras, de muitos conflitos dentro do Maranhão, e vendo esse conflito chegar próximo à capital, os políticos da capital se unem, né, e aí eles vão invocar o Estado Central, ou seja, o chefe do Estado Central. E aí, nesse momento, o Luiz Alves de Lima, que era um coronel, é enviado à província do Maranhão para tentar desbaratar, né? Ou seja, destruir esse processo revolucionário. E aí a gente vai ter a batalha final, que é quando o exército, né, dos Balaios, a revolta dos Balaios vai ser reprimida por Luiz Alves de Lima e Silva, né? E aí Raimundo Gomes, que era um dos revoltosos, vai ser derrotado e vai ser expulso da província. Os negros rebeldes que estavam no movimento serão reescravizados. O negro Cosme, ele é enforcado em 1842 e os demais rebeldes foram perdoados pelo imperador Dom Pedro II, isso quando o imperador assume novamente o poder. Luiz Alves de Lima, que foi aí o grande responsável por reprimir a revolta, ele será condecorado Duque de Caxias e aí ele passa a ser visto, né, pelo Estado como um herói. Tanto é que vários monumentos, né, são feitos em homenagem a ele. E os balaios passam para a historiografia, né, passam para a história como se fossem criminosos, que na verdade não encontra respaldo na realidade, uma vez que essas pessoas estavam lutando pelos seus direitos, lutando para ter cidadania, lutando para serem vistos e respeitados. Atualmente, a gente pode entender um pouco mais sobre a história da balaiada, não só nos livros, mas também em museus, como, por exemplo, esse Memorial da Balaiada, que está na cidade de Caxias, um dos centros, né, da revolta, tá certo? Esse foi o nosso tema de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a revolta dos malês. Um abraço e até mais, galera!